Bem-vindos ao canal Se Acalme Jovem, o lugar onde todas as suas indagações são respondidas. Ou não, depende da perspectiva de quem observa. O nosso assunto de hoje é Indústria 4.0. Mas, para entendermos por que ela tem esse nome, nós precisamos entender os 4 estágios que acontecem na Revolução Industrial. É considerado por muitos estudiosos que nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Só que tem muita gente que não entende o que é a Revolução Industrial. E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo hoje. Muito bem. A Revolução Industrial acontece no século XVIII na Inglaterra. Havia um grande volume de produção agrícola, em especial a produção de lã de carneiro, ou seja, parte da Inglaterra começa a criar muitos animais, né? E eles precisavam dar um jeito naquele montão de lã. E engraçado que eles não fizeram crochê, né? Eles resolveram fiar e fazer tecido. Inclusive, eu estou usando uma camiseta de algodão, ou seja, o algodão e a lã que eram produzidas lá na Inglaterra circulam entre nós ainda, só que com um outro formato, né? Não temos mais aquela manufatura que existia antigamente. Então, do 18 para cá, muita coisa aconteceu. Primeiro, eles precisaram desenvolver máquinas a vapor e teares mecânicos. Afinal, tudo que era produzido precisava ir para algum lugar. Como diria um programa antigo que já não passa mais na TV, tudo vai para algum lugar. E depois eu vou colocar o link para vocês para assistirem o famoso Mundo de Beckmann. Mas isso é um papo para as nossas outras conversas. Indo para o século XIX, nós vamos encontrar a indústria de massa, de mão de obra de massa. Quem nunca viu Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, onde ele ficou lelé de trabalhar numa empresa que tinha uma produção em massa, ou seja, um grupo montava, outro grupo pegava o parafuso, o outro dava água. Não necessariamente ele não dava água, mas ele enchia o saco, que é o chamado encarregado. Mas esse filme também eu vou deixar disponível aqui para quem tiver curiosidade de assistir. A 3ª Revolução Industrial é uma revolução um tanto quanto eletrônica, não é, tecnológica, porque ela vai surgir já no século XX, durante a Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia estavam brigando entre si. Ai, você pegou meu todinho. Não, o todinho é meu. Não, porque sai daqui, menina. Você pegou meu todinho. Resumindo, os caras começam a ir para a Lua, querer ir para Marte, etc, etc. E eles tiveram a necessidade, que já vinha em estudos, já havia alguns estudos sendo feitos em torno da criação do computador, não é? E isso vai explodir aí durante a Guerra Fria. Então, nós vamos ter um computador que era mais ou menos do tamanho da escola, ou seja, grande. Para se fazer o cálculo, você tinha que colocar vários cartões lá dentro. E detalhe, ele só fazia cálculos matemáticos. Quem também ficou curioso para ver Estrelas Além do Tempo, eu vou deixar a descrição do vídeo para vocês irem. É um filme belíssimo que conta a história de 3 mulheres que serão pioneiras no estudo da matemática, da computação e da engenharia da NASA. Esse computador ele era muito grande, então a Intel teve uma grande ideia na década de 70, criar um microprocessador. Professora, microprocessador, exatamente uma pecinha desse tamanho, que tem todas as informações, que processa as informações e que está disponível no seu celular. Ou seja, o seu celular tem um microprocessador. Vejam que isso foi tão revolucionário para a época que ainda hoje nós temos ele dentro dos nossos equipamentos. A indústria 4.0, como eu disse desde o começo lá no começo do vídeo para vocês, são 4 fases. A última, ela é voltada para a tecnologia da informação, ou, se você preferir, a cyber, né, física, ou, em outros miúdos, 9 pilares que vão
delinear cada parte dessa indústria que vai se ocupar de uma determinada produção. E como eu disse, são 9. A primeira delas, a internet das coisas. A internet das coisas é a junção da máquina com algo físico. Pensem que vocês têm uma geladeira e essa geladeira todo dia sabe que você toma leite gelado com sucrilhos. E todos os dias ela sabe que você está acordando, porque você vai programá-la, ela vai deixar o seu leite no ponto para você beber. E ela detectando que o seu leite acabou, ela vai chamar o entregador do iFood que vai vir entregar o seu leite para que no dia seguinte você tenha o seu leite gelado para comer com sucrilhos. Professora, isso é sonho? Não, não é, porque já tem várias empresas que estão fazendo testes. Ou, por exemplo, outras coisas, como, por exemplo, ferros inteligentes, casas inteligentes. Ou seja, a internet das coisas é quando nós temos a junção de duas tecnologias, a tecnologia cibernética e a programação, a tecnologia física. Lembre-se que tecnologia é tudo que o homem produz para melhorar o seu dia a dia, para facilitar a nossa vida. Nesse sentido, daqui a um tempo nós iremos pedir para a batedeira, bata um bolo de cenoura e recheie, e ela vai fazer tudo, ou simplesmente ela vai se configurar com o forno e ela vai bater e o forno vai assar. Isso é óbvio, né, professora? Pelo amor de Deus, né? Eu entendo de cozinha, eu faço o bolo de cenoura. Mas eu quero que vocês entendam da praticidade que vai ser nós termos algo que nós estamos acostumados a fazer manualmente e que vai ter uma máquina que vai fazer. O pilar número 2 é a computação em nuvem. Eu acredito que todos aqui já viram ou já usaram as nuvens de dados, como Dropbox, Google Drive, OneDrive e iCloud da Apple. Ou seja, são lugares onde ficam armazenados tudo que ficaria num computador. O armazenamento em nuvem, além de ele diminuir o espaço físico dos arquivos, também inaugura uma era de uma informação que vai ser guardada em servidores virtuais. Agora, você vai me perguntar, professora, é seguro? Bom, isso vai de cada um. Se você tem algumas coisas que você não queira guardar na nuvem, seria o mais prudente deixar no pendrive, né, amiguinhos? O terceiro pilar é a inteligência artificial. Quem não assistiu o filme do Spielberg, do menino que ficou anos e anos e anos e anos buscando a mãe dele? Brincadeira. Inteligência artificial não é bem isso. Mas, se vocês repararem, de um tempo para cá, nós temos vários serviços que são atendidos por uma inteligência artificial. Antigamente era bem rudimentar, mas se vocês perceberem, alguns bancos, inclusive, estão dando nomes, né, para essas atendentes. Né? A do Bradesco, por exemplo, é BIA, né? Ou seja, Bradesco Inteligência Artificial. Ela vai fazer tudo o que um atendente faria, só que você só vai digitar no seu smartphone ou num outro dispositivo eletrônico. Ou, por exemplo, já temos alguns atendentes como a Oi, parece que, se não me engano, a Vivo também já está usando esse tipo de inteligência artificial. E qual é a ideia? É fazer com que você perca menos tempo na fila ou do banco ou do atendimento telefônico e que você tenha a facilitação da informação em tempo real, intermediada por um meio eletrônico. O quarto pilar é também conhecido como Big Data. Big Data por quê, professora? Porque, como o nome diz, né? Big, grande, enorme, data, volume de informação. A Big Data não chega a ser um acúmulo em nuvem, mas é sim uma espécie de conglomerado de informações heterogêneas. Lá vocês podem ter dados bancários, dados escolares, também.
vários tipos de dados são guardados numa espécie de pendrive gigante, né, ou HD gigante, também conhecido como Big Data. O quinto pilar da indústria 4.0 é a segurança da informação. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente pensa num ambiente totalmente seguro, longe de fraudes e que permita que nós façamos qualquer tipo de ação, como, por exemplo, pagar uma conta pelo smartphone. Essa segurança na informação, ela permite que a gente consiga trafegar pelas diversas camadas da internet, desde que elas não estejam nem na Deep nem na Dark Web, com certa segurança. Lembrando que quando nós passamos dessa área, nós ficamos expostos a sofrer ataques cibernéticos ou até mesmo roubo de dados. Mas, quando falamos disso, nós vamos entender que muitos dispositivos pedem o login em duas fases, ou seja, você, além da senha, você precisa colocar um outro tipo de código para que você acesse. Isso, em termos gerais, permite que você se sinta seguro dentro desse ambiente virtual. O sexto pilar da indústria 4.0 são os robôs autônomos. Quem não assistiu ainda, Eu, Robô, com Will Smith, fica a dica, é um filme muito interessante, que fala dessa interatividade da cibernética com algo físico. O Eu, Robô trata de um robô que é doméstico, que cozinha, sonho de consumo de nós mulheres, né? Um robô que lava, passa, cozinha e ainda te dá o dinheiro do salário dele. Eu acho isso interessantíssimo e eu sou totalmente a favor. E esse robô autônomo, ele tem a capacidade de interagir com humanos sem feri-los. Fica a dica, depois eu coloco aqui o link para vocês assistirem, caso vocês tenham um pouco mais curiosidade. Isso não significa, pessoal, que eu estou querendo dizer que no futuro muito próximo os robôs tomarão conta do universo, como no filme do Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro. Porque eu já disse para vocês que a Skynet está entre nós. Só nós não sabemos até que ponto ela pode nos afetar. O sétimo pilar da indústria 4.0 é a manufatura aditiva. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns jornais ou algumas mídias que no futuro as impressoras 3D irão substituir algumas indústrias, né? Pense que vocês, se tiverem uma impressora dessa, poderão ter um sapato feito em minutos. Você vai lá, entra, projeta, coloca no seu tamanho e pede para a impressora fazer. Recentemente, algumas séries de televisão já exploraram isso. Quem não lembra quando na série Grey's Anatomy, que a Meredith começou a fazer fígados com a impressora 3D. Então, isso nos dá uma pista de que no futuro a impressora 3D ela vai substituir muitas áreas da indústria, principalmente as indústrias que ainda usam muita mão humana. Abre um alerta para nós também, de as pessoas que não souberem operar esse tipo de equipamento ficarão sem emprego. Infelizmente, como a história nos mostra, cada vez de que há uma revolução industrial, alguém sai perdendo com isso. Então, nesse sentido, entender como essas máquinas operam, saber lidar com elas é fundamental. Os dois últimos pilares, eles são muito parecidos, por isso que eu deixei eles dois por fim. Se é por último, é por fim, né? Mas vamos lá. Nós temos as simulações, que são aqueles desenhos projetados. Pensem num engenheiro que usa, por exemplo, o AutoCAD, que consegue vislumbrar toda a construção, toda a edificação através de uma simulação. A simulação em 2D ou 3D, ela nos dá mais ou menos a dimensão de como as coisas ficarão depois de prontas. E o último pilar, e não tão importante, é a realidade aumentada, que nós costumamos ver no filme Homem de Ferro, quando Tony Stark pega algo muito pequeno e transforma ele em algo muito grande. A realidade aumentada, ela permite que algumas coisas sejam aumentadas às vezes 200 ou 300 vezes e nós consigamos ver
a sua totalidade. Eu fico imaginando aqui quando a medicina for usar a realidade aumentada para fazer cirurgias menos invasivas e com mais precisão em órgãos assim de difícil acesso. Eu acredito que isso não está muito longe, mas para que a indústria 4.0 permaneça e fique com um longo tempo se desenvolvendo, é interessante também que pesquisas e experimentos sejam feitos na área. Chegamos ao fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica em dar um like, se inscreva no canal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, façam as perguntas que depois eu respondo. Eu espero que vocês fiquem bem, cuidem-se, não se aglomerem, usem máscara e álcool gel. Postei e saí correndo. Fui!